Hélio, série Uma Vez Salvo, Sempre Salvo, estante 01. Por favor, pode abrir em 1 Coríntios 1:9, porque antes de tudo eu quero lhe saudar, lendo um verso que fala da veracidade e da fidelidade de Deus. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Deus é fiel, Deus é verdadeiro, podemos confiar em cada letra, cada acento da sua palavra, que é infalível. Agora eu quero orar por você. Ó Deus, a esse irmão ou amigo que nos ouve, eu oro a Ti, Senhor, pedindo que o ilumine, que o faça entender a Tua palavra, que eu tenha capacidade de explicá-la, Senhor. Essa capacidade só pode ser dada por Ti, e que ele possa entender e assim mudar a sua vida para a Tua honra e Tua glória. Que o Senhor o abençoe. Estamos vendo a série Uma Vez Salvo, Sempre Salvo, que eu adaptei livremente, aproveitando ideias do pastor Steven Anderson. E já vimos a parte 0, que era uma introdução e uma motivação. Introdução e a motivação para instruir e confortar os salvos. Milhares de irmãos nossos, de salvos, estão em igrejas que não edificam o crente sobre a impossibilidade de perder a salvação. Então eles vivem amedrontados, vivem atemorizados por falta de instrução. E outra motivação é alertar, porque se depois de ler e ser ensinado e ser instruído e meditar sobre o assunto, se você não acredita, se você furiosamente se ira contra a doutrina da Bíblia, que uma vez sendo salvo, você é sempre salvo, preservado por Deus e não por sua capacidade, então, amigo, pense bem, você não está salvo ainda. Está confiando em sua capacidade, em sua perseverança. Agora, veremos com a ajuda de Deus o instante 01. O instante 01 é o estudo de 1 João 5, de 1 a 13. Deus nos deu vida que dura para sempre. Eu vou evitar usar a palavra eterna, porque eterno é aquilo que nem teve início, nem tem fim. Então eterno só Deus. Eu prefiro usar a palavra dura para sempre. Depois que somos salvos, a salvação dura para sempre. É melhor falar assim do que dizermos que a salvação é eterna. Melhor dizer dura para sempre. Esse estudo é baseado livremente, frouxamente, muito adaptado, com muitas adaptações, no sermão do pastor Steven Anderson. Então vamos ler 1 João 5, de 10 a 13. 1 João 5, de 10 a 13. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. 11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida que dura para sempre, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que já tendes
a vida que dura para sempre, para que criais no nome do Filho de Deus. Então, este talvez seja o versículo-chave sobre todo esse assunto. Foi essa passagem, em torno de 1977, mais ou menos, que fez minha alma descansar em plena felicidade, em plena confiança, com total conforto, com total segurança. Porque o apóstolo diz, essa coisa vos escrevi, a vós os crede no nome do Filho de Deus, para que saibais que tende a vida eterna. Então havia crentes salvos, mas por falta de instrução tinham dúvida. Então essa epístola foi escrita para que os que creram não tenham dúvida e saibam que têm a vida eterna, a vida que dura para todo sempre, e para que criais no nome do Filho de Deus. Então, irmão, então amigo, uma vez salvo, sempre salvo. Salvação é o assunto de Deus. Deus nos coloca no cofre forte e Ele fecha, e ninguém pode arrebatá-la, pode nos arrebatar da mão do Pai. O filho continua sendo filho, mesmo que cometa crime. Até mesmo se ele se suicidar, continua sendo filho. Você pode ser ex-atleta, você pode ser ex-cidadão do Brasil, e foi para outro local, mas você não pode ser ex-filho. Uma vez que você nasceu, você foi gerado, nasceu, sua mãe lhe deu a luz, você jamais pode eliminar esse fato. A quem Deus deu, a quem recebeu a salvação que dura para sempre, somente pode faltar por algum tempo a alegria da salvação. Você é salvo, mas está andando na carne, você perde a alegria da salvação. Não é a salvação, você perde a alegria da salvação. Pode perder a comunhão com Deus, está andando na carne para o mundo, você perde aquela comunhão, aquela doce comunhão diária com Deus. Você perde a usabilidade por Deus. Você é usado por Deus para pregar, para evangelizar, você testemunha. Mas se sua vida envergonha o nome de Deus, envergonha a palavra crente, Deus não vai lhe usar como usaria se você o estivesse honrando com a sua vida. Você pode perder prêmios, galardões e coroas. E você pode ser disciplinado muito dolorosamente. E Deus pode até tirar a sua vida se você não se arrepender. Mas não perde a salvação. Salvação e preservação são assuntos somente de Deus. Então, veja, às vezes eu explico demais, mas é melhor do que explicar de menos. Você pode perder, se eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você pode perder 7 coisas. Você não salvo que está andando para a carne e está andando em pecado. Você perde, primeiro, a alegria da salvação, segundo, a comunhão com Deus, terceiro, usabilidade por Deus, perde prêmios, galardões e coroas e pode ser disciplinado dolorosamente. Mas a salvação você não perde, porque é Deus que deu e é Deus que garante. Deus não dá para tomar de volta, Deus não tem uma borracha para apagar seu nome do livro da vida. Furiosamente nos odeiam, muitos, e nos insultam com zombaria. E não são os muçulmanos, os ateus, os budistas, são pessoas que usam o nome de crente, que mais nos odeiam, nos insultam por nossa doutrina, que é da Bíblia. E ele diz, uma vez salvo, sempre salvo, herege, incentivador de pecado. Mas não ligo para isso. Já fizeram o mesmo, matando-nos quando gritavam, cristãos! Então, os adoradores de Zeus, de Baal, já nos mataram, nos chamando por esse apelido que nós adotamos com honra. Nos chamavam cristãos, imitadores de Cristo, querem ser um exemplo de Cristo.
Outros já nos insultaram como anabatistas. Vocês são os rebatizadores, porque nós só batizamos quem creu. Então quem foi batizado sem crer, tem que ser rebatizado, porque aquele batismo não teve validade. Já nos chamaram de batistas e nos odiando, nos chamam até hoje de bibliólatras, adoradores da Bíblia, crentes que creem, esse é um insulto, que para mim é um elogio, crentes que creem em cada palavra da Bíblia, ou então pregadores do evangelho barato e fácil. Não há nada mais fácil no mundo do que crer e ser salvo. Daqui a pouco eu lhe explico. Viu? Nos insultos como incentivadores da devassidão, através dessa doutrina, uma vez salvo, sempre salvo. A tudo isso eu digo amém. Com alegria e com honra eu aceito esses 7 insultos. E 7 é calúnia. Nós não somos incentivadores da devassidão, claro. Não poderia ser mais fácil ser salvo, porque a Bíblia exige somente a fé bíblica e depois disso você pode ter certeza para sempre. Vamos ver alguns versículos. Ser salvo é tão difícil quanto estender a mão e receber um copo de água. É difícil beber um copo de água? Não é difícil. João 4,14 diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna, a vida que não tem fim. Então, é como beber. Ser salvo é tão fácil quanto beber. O homem é que complica. Eu moro perto da Praia da Penha, e é uma escadaria enorme, e pessoas que creem nessas divindades de Maria isso, Maria aquilo, ela é Nossa Senhora da Penha, que eles chamam. Há pessoas que até de joelho sobem não sei quantos degraus, dezenas ou centenas de degraus. Então complicam com obras, pensando que a salvação pode ser contada por obras, ou por preservação, por perseverança. A Bíblia diz é beber. Beber, vida eterna. Não bebeu, não tem vida eterna. Salvação é como comer um pedaço de pão. João 6,51, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Presta atenção, Deus escolhe essa palavra. Comer desse pão, viverá para sempre. É tão simples quanto abrir uma porta e entrar por ela. Jesus diz em João 10,9, em 10b, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ser salvo é tão simples quanto invocar. Invocar é rogar no coração, em resultado de verdadeira fé. Então, invocar o nome do Senhor. Romanos 10,3 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, me evangelizaram 26 sábados. Deus abençoe. Charles Smith, missionário batista, independente, teve a paciência de me evangelizar 26 sábados seguidos. E no mês de junho, eu e minha esposa, nós invocamos o nome do Senhor. Invocar é você estar se afogando e já desceu na água 10 vezes, já engoliu uns 3 litros d'água, e da última vez que você vem à tona, você vê um barco e diz: salve-me! Então, você estende a mão e o coração, principalmente, a Deus e diz: Senhor, eu te recebo como meu Salvador único e suficiente, eu te recebo como meu Senhor, eu te dou minha vida pelo Senhor ser o dono e consolador de minha vida.
me ajuda a entender e me capacita que eu quero seguir o que for, o que quer que esteja no teu livro santo. Só isso. Viu? Não precisa subir o Himalaia, descer nas profundezas do mar e torturar o corpo, flagelar o corpo e não precisa nenhuma obra. Nos vídeos de 1 a 10, o 1 é hoje, nós veremos e aceitaremos 15 passagens da Bíblia que provam que nunca, jamais, em grau, em modo nenhum, podemos perder a nossa salvação. Nunca, jamais, repito, de modo algum, em grau nenhum, podemos perder a nossa salvação. E nos vídeos 11 a 17 estudaremos 5 escrituras que os odiadores dessa doutrina mais tentam lançar sobre nós de um modo sem fundamento. Então vamos ver a primeira prova. Vamos reler 1 João 5, de 10 a 13. Versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, dentro de si mesmo, tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Se o que eu ler da Bíblia aqui, você disser, não aceito, não pode ser tão fácil assim. Você está chamando Deus de mentiroso. Então presta atenção ao que Deus diz. Presta atenção à palavra. Eterno é algo que nunca acaba. Para sempre é algo que nunca acaba. Deus é uma coisa que é dada de modo definitivo. Presta atenção nas palavras e creia. Deus usa as palavras de forma perfeita. Quando ele diz que é para sempre, é para sempre. Se fosse transitória, ele diria transitória. Se fosse condicional, ele usaria a palavra condicional. Então, continuando. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não crê no testemunho que Deus de seu Filho deu. O testemunho é esse, versículo 11. Que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Versículo 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Versículo 13. Essa coisa vos escrevi, a vós os que crede no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que criais no nome do Filho de Deus. Vamos analisar por parte. Verso 5, 10a. Aquele que está crendo, vou ler pela Bíblia LTT, aquele que está crendo para dentro de o Filho de Deus, tem o testemunho dentro de si mesmo. O crente verdadeiro, mesmo que ele tenha caído hoje, mesmo que ele caia amanhã no pecado, mas dentro de si mesmo, ele tem o testemunho de Deus. E o Espírito Santo diz, você está me envergonhando, mas você continua sendo meu filho. Não resta a menor dúvida. O contexto fala sobre o Espírito Santo. Esse versículo aqui que está falando, tem o testemunho dentro de si mesmo, é só você ler alguns versículos antes e você vai ver que está falando sobre o testemunho do Espírito Santo. Porque 1 João 5, 7 e 8 fala que existem 3 testemunhos no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E 3 testemunhos na terra, o Espírito, a água e o sangue. Por sinal, o versículo 7 é removido ou enfraquecido em todas as Bíblias que usam o texto crítico. Só conheço aqui no Brasil, impresso em larga escala, as Almeidas revistas e corrigidas. Particularmente a Almeida Corrigida Fiel, a ACF. Somente essas Bíblias mantêm o versículo 7. Em todas as outras Bíblias, o versículo 7 ou foi totalmente removido, ou foi colocado entre parênteses, que significa, não cremos nesse versículo, vamos colocar por efeito de marketing. Mas essa passagem entre colchetes, nós não cremos que seja inspirada. O que colchete significa isso. Ou então colocam o versículo e botam uma nota de rodapé lá embaixo, dizendo mais ou menos assim, colocou, mas isso não é verdade. Então, o versículo
7 de 1 João 5 diz que há 3 testemunhas no céu. Uma delas é o Espírito Santo. Então o testemunho dentro de nós, que já fomos salvos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. E ele diz em continuação no versículo, na parte B do verso 10. Aquele que não está crendo para dentro de Deus, mentiroso tem feito, porquanto não tem crido no testemunho que tem testificado Deus concernente a seu Filho. Então, quem diz, está dito aí que a vida é eterna, não pode ser tirada, ninguém arranca da mão do Pai, mas isso é mentira. Isso é falsidade. Tem que ter uma parte de obras, tem que ter uma parte da perseverança. Nós não somos mendigos que vamos aceitar tudo de graça. Deus faz a parte dele, 95%, depois os 5% fica a cargo de nós. Quem diz isso está chamando Deus, segundo esse versículo, de mentiroso. Há 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que creem verdadeiramente no Filho de Deus, creem verdadeiramente, creem em cada palavra da Bíblia, creem literalmente. E aquelas no extremo oposto, que faz de Deus um mentiroso, não creem no seu testemunho sobre o Filho. Esse versículo está dizendo, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Então há 2 tipos de pessoas. O segundo tipo pode ser religioso, pode dar o corpo para ser queimado em benefício dos pobres, pode dar um dízimo, pode dar ofertas, pode jejuar, mas se não crê que tem a salvação por graça imerecida, favor imerecido de Deus, e que a preservação está a cargo de Deus, está chamando de Deus de mentiroso, então não é salvo verdadeiramente. Versículo 11. E esse é o testemunho, que a vida que dura para sempre nos deu Deus, e essa vida está no seu Filho, que é Jesus Cristo. Então eu poderia fazer 4 a 6 perguntas para esse verso, mas vou deixar a você mesmo ler esse verso. 1 João 5, nós lemos 5:10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz. Faz algumas perguntas e respostas no caderno. O que é que eu devo fazer para ter o testemunho do Espírito Santo? Crer em Jesus Cristo, crer e receber. Então faça 4 a 6 perguntas nesse versículo. No versículo da parte B, se você não crê nesse testemunho, então você faz Deus de mentiroso. E note agora 3 elementos no versículo 11. E o testemunho é esse, que, primeiro elemento, Deus nos deu, não diz emprestou, não diz deu condicionalmente, Deus nos deu a vida eterna, estou lendo pela CF, a vida eterna, terceiro elemento, e essa vida está em seu Filho. Então, vamos ver cada um desses elementos. Primeiro, ele nos deu a salvação que dura para sempre. Então, é um presente, é uma dádiva. E isso concorda com Efésios 2:8, que diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, graça é um favor merecido. Você não pode pagar pela coisa que Deus dá graciosamente. Então, não seria graça, seria salário. E nós não podemos receber esse salário, porque nós somos pecadores enquanto tivermos vida nesse corpo mortal. Enquanto tivermos o homem velho, nós não somos perfeitos. Então nós somos salvos pela graça, que é um favor imerecido. E a Bíblia diz, não vem de vós, é dom de Deus, dom é um presente. Um presente é uma coisa imerecida.
A salvação que dura para sempre é um presente, não é comprado, não é suborno, não é propina. Deus está falando de fé sem obras. As obras servem para o propósito de galardoamento, de usabilidade aqui na terra, de comunhão. Mas se faltar das obras, nós somos infiéis. Mas Deus não pode ser infiel. Ele nos deu a salvação, Ele garantiu a salvação, Ele preserva a salvação, nós só temos que receber o presente. A salvação já é uma coisa nos dias de hoje. É dada e merecida para sempre. Crê no testemunho que Deus deu de uma vez para sempre. Foi o elemento 2. O que é que Deus nos deu? Qual foi o presente? O versículo diz: vida que dura para sempre. 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão de anos. Eu tinha um professor de matemática, quando eu fui apresentado ao conceito de infinito a primeira vez, não entendi. Professor, como é infinito? E ele disse: olha, você pensa numa lesma. Eu moro aqui em João Pessoa, na parte mais a leste da América Latina, da América do Sul. Ele disse: se uma lesma apanhar uma gota d'água no Oceano Atlântico e for caminhando, caminhando, caminhando até subir a Cordilheira dos Andes, descer e colocar no Pacífico. Ele disse: professor, a lesma vai morrer antes. Ele disse: não, mas faça de conta que ela não vai morrer. Ele disse: vai levar 1 bilhão de anos. Ele disse: pronto, pensa. Então ele botar uma gota d'água lá no Oceano Pacífico, voltar, pegar outra gota aqui, levar para lá. Então, Hélio, quando a lesma secar o Oceano Atlântico, isso vai ser o primeiro segundo da eternidade. Então a vida, Deus nos deu uma vida que dura para sempre. Se você, depois de ter lido esses versículos, de ter sido ensinado, de ter orado a Deus pedindo entendimento, dizendo: Deus, eu quero crer em Ti, não na doutrina da minha igreja, nem da minha denominação. Tu és maior do que minha igreja, meu pastor e minha denominação. Se você não crê que Deus nos deu a vida eterna, a vida que dura para sempre, e você foi instruído, foi ensinado, mas você se revolta: não aceito, não aceito, não aceito. Eu odeio quem ensina essa doutrina. Então, se você acha que Deus salvou temporariamente, condicionalmente, que depende de sua perseverança, você ainda não está salvo, amigo. Você precisa ser salvo, você precisa crer esses 15 ou 20 versículos que nós vamos ler nesse estudo. O elemento 3, essa vida está em seu Filho, única e suficientemente através do seu Filho. Não é a Igreja Batista, não é a Igreja Presbiteriana, não é o pastor X, não é o pastor Y. A vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem tem um filho, mas quer dar lugar no trono de sua vida a outra coisa, a seu trabalho, a sua denominação, a sua igreja, não tem nada. Então a vida está em seu Filho, única e suficientemente através do seu Filho Jesus Cristo. Versículo 13, verso 5:13 diz: essas coisas eu vou descrever a vós, os que crerem no nome do Filho de Deus, para que saibais. Eram crentes pouco instruídos, o que o pastor não pregava a Bíblia, talvez, lá. Saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Veja que não está dito: pois tiveste a vida, mas perdeste a vida que dura para sempre. Aqui está dizendo: tendes. É um presente contínuo. Tendes, estás tendo agora e para sempre a vida eterna. Não está dito: poderás talvez vir a ter a vida eterna, mas você só vai saber isso se morrer sem ter cometido um pecado grande demais, se morrer num estado suficientemente santificado. Ou toda pessoa que defende que precisa de preservação tem um certo orgulho dentro de si mesmo. Acha que os pecados grandes são os outros que ele não faz.
Mas nós devemos nos aproximar de Deus. Por mais santificado que Paulo fosse, ou João, ou Pedro, ou todos os escritores da Bíblia, nenhum nunca se orgulhou dizendo: eu estou salvo porque eu tenho sido forte e tenho perseverado. Mas Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então essa é a atitude. Não estou incentivando dissolução, mas estou incentivando santificação, mas com certeza que o Salvador é mais fiel do que nós somos. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Quem creu deve saber que já tem uma vida que dura para sempre. Antes de mais estudos, e de vermos 21 escrituras, examinemos a expressão que dura para sempre, que está aqui em 1 João 5,13. Se hoje eu tiver uma vida que nunca termina, que é eterna, mas futuramente eu fizer certo pecado, estiver andando, ver uma bala perdida, ou de um quartel, ou de um campo ou de bandido, ou passar perto de onde se pratica tiro ao alvo, e aquela bala bater, atravessar meu cérebro e cerebelo, e eu tiver morte instantânea e perder porque estava em pecado. Essa vida é uma vida eterna? Eu tinha vida eterna? Eu tinha vida que dura para sempre? Isso não vai virar um absurdo? Se Deus diz que deu vida eterna e depois eu perco, Deus não está sendo mentiroso? Se o Deus que é onisciente e onipotente diz: eu lhe dei vida eterna a ele, viva de modo que não me envergonhe. Mas ele diz: ainda se você for infiel a ele, eu permaneço fiel. Deus disse isso. Se eu perder a salvação, não vira tudo um absurdo? Não fica tudo sem o menor sentido? Deus não terá sido vencido? Deus não teria falhado? Não seria Deus mentiroso? Deus nos abençoe a termos certeza de salvação, porque fiel é aquele que nos prometeu.